Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a vida de cada um que vai ouvir. Hoje, 14 de Nissan, no calendário hebraico, é um dia importante, mesmo hoje sendo 4. E no 7 fala assim: vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-los nos 2 ombrais da porta e na viga superior, à entrada da casa em que comerem. Nessa noite, eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com matizar e maror. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça e as partes inferiores das pernas e os órgãos internos, que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queimem-na por completo. Eis como vocês devem comê-lo, com os cintos apertados e os sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-los às pressas. Esta é o Pessa, a Páscoa de Adonai. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar a casa em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei por sobre vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. E no 14: este será um dia para vocês se lembrarem e celebrarem como uma oferta a Adonai de geração em geração. Devem celebrá-lo como um regulamento perpétuo. Durante 7 dias vocês devem comer matizar. No primeiro dia, remova o fermento de suas casas, pois quem comer matizar, pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º dia, deverá ser eliminado do povo de Israel. Então, a palavra já se diz tudo. Esta é a verdadeira Páscoa. Essa é o Pessa. É sobre que a morte ali quando veio passou sobre a casa que tinha o sangue aspergido nas ombreiras das portas. Esta é a Páscoa do Senhor que nós devemos participar, que nós devemos festejar. Não é a festa do homem de Moshe, é a festa do Senhor. É um regulamento, como está escrito, perpétuo. Perpétuo que termina? Acabou com a nova aliança? Não. Perpétuo que é para sempre. E é tão perpétuo que Yeshua celebrou esse Pessa. Ele falou como eu queria participar desse Pessa com vocês. E ele fez aquele Pessa no 14º dia. Ele, como era de costume, preparou, guardou o carneiro. Tudo foi preparado, como ele mandou os discípulos ir na frente, como a gente vai ler na aliança em Mateus. E ali ele celebrou, ele lá fez a lavagem dos pés, que tem toda aquela parte, né? E ali ele fala que ele não participaria até que ele viesse novamente. E ali ele cantando sobe para a montanha, onde ele é entregue e é executado, é traído lá por Judas e é entregue. O Cordeiro Pascual é morto exatamente no mesmo dia, na mesma data que está marcado aqui, quando o povo foi liberto do Egito. Ele é executado no mesmo dia, no 14º dia, ele foi executado. Porque na quinta que tinha as festas de pães asmos não poderia ser, por isso que ele foi morto exatamente na quarta-feira, como está escrito em Daniel, na metade da semana. A metade da semana é o que? Na quarta-feira. Na metade da semana ele foi executado, não é? E no Shabat ele ressuscitou, por isso ele ficou 3 dias e 3 noites, que final no Shabat, que já é o domingo, né? De manhãzinha. Que para o Senhor o dia se inicia no encerrar, termina o dia e começa outro, como está em Gênesis. Termina o dia, a tarde e o dia, o primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia. Então, a palavra é linda e se fecha.
E ali ele foi, subiu na montanha, lá orou, que tem aquela parte da transfiguração. É exatamente nessa data. E esse ano caiu exatamente de terça, que é hoje, né? Que hoje é quarta-feira, que eu tô gravando esse aqui, de terça para quarta, exatamente nesta data. É que ele participou do Pessa, que ele foi entregue, passou a madrugada ali sendo julgado. E na quarta-feira ele expirou às 3 horas da tarde, porque estava com pressa, porque na quarta da noite, para quarta para quinta, ia ser a festa dos pães asmos, como fala aqui abaixo, que as festas dos pães asmos eram um shabat, era uma reunião solene que eles reúnem do primeiro dia das festas de pães asmo ao último dia, ao sétimo dia, é reunião solene, se reúne no primeiro dia e se reúne no último dia, é um shabat, é um Yom Tov, uma festa solene que o povo tem que se reunir, é como o shabat, é igualzinho. Então é um shabat Hagadol que fala, então ele foi morto na data que está aqui prescrito, meus irmãos, e se fecha. E esse ano caiu exatamente no mesmo dia. Ele foi entregue. Se for olhar, se a gente for parar para pensar, é nessa madrugada que ele vai ser entregue. É nessa madrugada que ele vai ser julgado e vai ter todo aquele calvário no amanhecer do dia de amanhã, de quarta-feira. Não é? E vai ser às 3 horas, ele dá o último suspiro, fica os 3 dias e 3 noites, né? Na morte, né, enrolado ali na pedra, e ao terceiro dia se cumpre. Aí sim se cumpre 3 dias exatos. A palavra é linda, a palavra é maravilhosa e se explica, porque se for contar nas datas que eles falam que Yeshua morreu na sexta-feira, não bate 3 dias e 3 noites, não bate, é só contar no dedo, não é? Então a palavra é maravilhosa. E nós estamos para ser libertos, como aqui no Pessa, que nós estamos comemorando. E amanhã, da noite de amanhã para quinta-feira, nós iremos comemorar a festa dos pães asmos. Que nós possamos estar preparados, meus irmãos. Se prepare que a nossa libertação se aproxima. Está chegando o dia de nós sermos livres do Mashiach, do nosso mestre, vir nos resgatar, nos levar para sempre, para estarmos do lado do nosso Pai. Comemorem as festas do Pai. Esta é a verdadeira festa do Pai. A gente não pode seguir ensinamentos errados, comemorar festas que não é as festas do Criador, a não ser que quem comemorar as festas que são pagãs, né? Tá fazendo sua escolha. Mas a gente tem que comemorar nós como servos do Senhor. Temos que comemorar o que está escrito na palavra, seguir o que está escrito na palavra. Porque naquele dia, para o Senhor não ouvir falando, afaste de mim, porque eu não vos conheço. Se você não comemora nada que está escrito na palavra, comemora lá o que os outros ordenaram, que mudou tempos e as épocas. Ele vai falar, não te conheço, não, você não fazer a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai, ele vai dizer, vinde, possuí por herança o reino que eu vos preparei. Que nós possamos estar atentos ao chamado do Mashiach. Desperta do que dormes. A hora da nossa libertação está chegada. Que o sangue do Mashiach, o sangue do Cordeiro unigênito seja espesso na casa de cada um que for me ouvir, que nas vigas das portas, do lado direito, esquerdo e superior, esteja passado este sangue, que a casa de cada um, que as nossas vidas, que é a nossa casa particular, seja passado esse sangue sobre a vida de cada um dos que vão me ouvir. Em nome do nosso Mestre, Yeshua, nosso Messias. Assim seja. Vou ler aqui em Daniel, no versículo 9, só o último versículo. Aí quando fala, no versículo 24, fala das 70 semanas. Essas 70 semanas foi quando Israel foi levado cativo para a Babilônia. Ficou lá o tempo e foi liberto, já foi posto. Mas aqui no final que fala, no versículo
27 fala assim: Ele fará uma aliança firme com os líderes por uma semana de anos. Na metade da semana dará fim ao sacrifício e às ofertas de grão. No caso, quem foi que fez cessar o sacrifício e as ofertas de grão? Depois do Machia, quando ele foi executado, o véu foi rasgado, dali em diante até hoje. Não teve mais sacrifício, nem oferta de grãos. Aqui está falando aqui, esse aqui que seria entregue, seria executado na metade da semana. Metade da semana, a semana tem 7 dias. A metade da semana dá o quê? Na quarta-feira, não é isso? Então, na quarta-feira, exatamente como está escrito aqui, ele foi levado em sacrifício e cessou a oferta de grãos. E tem o ponto, e a seguir, né, depois da morte dele, ele fala assim: sob a ocorrência de coisas detestáveis, o desolador virá e continuará a agir até que a destruição já decretada seja vertida sobre eles. No caso, depois do Machia, o mal continuou governando e estamos aqui até hoje, esperando o nosso Messias, mas a parte da promessa que cumpriu, não é? Então a palavra se fecha, a palavra você tem que ler em código e entender. Mais em cima, 70 semanas já foi cumprida lá com Daniel, que foi levado para o cativeiro. Então, para completar, eu vou deixar no descritivo. Aí quem tiver interesse, leia lá o Êxodo, né? Comemorem esta festa sagrada do Senhor. Lembre-se, é um memorial para nós lembrarmos do Senhor, né? Dessa passagem do sacrifício, e está chegando a hora da nossa libertação. Em nome de Yeshua.